Olá, mundo! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao grupo. Eita, agora enrolou tudo. Núcleo de Estudos Espíritas, Casa do Caminho, na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, hoje com a nossa irmã querida Marisa, que já faz parte daqui do NEC. Minha linda, seja abraçada com muito carinho e gratidão. É Muito contigo. obrigada, Zélia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marinete, Sandro, Zélia, Ernesto. É uma alegria estar aqui novamente e nós podemos estudar todos juntos, porque somos todos estudantes, a obra de Kardec. Quanto mais nós estudamos, mais nós entendemos, compreendemos e somos fiéis, né, a esses ensinamentos dos espíritos trazidos pelas mãos abençoadas de Kardec. Nós vimos no nosso último encontro, né, então, a preocupação, né, de Kardec em detalhes dizer todos os cuidados que nós precisamos ter, exercer essa análise crítica, esse raciocínio, para que nós possamos entender e conceituar a veracidade da comunicação mediúnica. Então, são vários cuidados, né? Que tipo de espírito, que natureza de espírito está vindo, que linguagem que ele usa, que instruções que ele traz, né? Se todas essas instruções estão de acordo e são coerentes com os princípios da doutrina espírita e com as leis naturais, com as leis divinas. Então, tudo isso é importantíssimo, e mais importante ainda, né? Que o médium tenha sempre a maturidade, a humildade de exercer esse crivo também, né? Kardec, lá na proposta original, que está contida, né, no livro Nem Céu nem Inferno, Kardec, quando vai dar as instruções para montar os grupos espíritas, ele vai falar dos médiuns, ele vai dizer a importância da humildade do médium em não se melindrar com as críticas que possam surgir em relação à análise da veracidade da comunicação. E isso é importantíssimo, porque quando nós estamos a serviço da doutrina espírita, nós temos que nos despersonalizarmos. Ou seja, não é porque eu sou a Marisa e que eu me acho uma excelente médium de psicografia, vem uma mensagem aí a Zélia, mais o Sandro, mais a Marinete, analisando comigo em grupo, diz, olha, Má, mas tem uma coisa aqui que o Espírito diz que não está muito coerente com os princípios da doutrina espírita. Não, imagina, com certeza, porque eu sou uma pessoa que eu tenho esse filtro. Então, isso é muito importante. O médium está, porque ele é um instrumento. Quando nós fazemos uma observação, uma crítica nesse sentido, é para o crescimento de todos, porque todos nós somos médiums. Pode ser que a minha mediunidade aflorou agora, a do Sandro vai aflorar ainda, a da Marinete já aflorou faz tempo, a da Zélia também. Então, estamos todos aprendendo, cooperando uns com os outros. E quando os nossos companheiros, né, de trabalho, numa reunião mediúnica, né, disser, olha, Má, então aqui provavelmente, né, o espírito estava indeciso do que ele falou, alguma coisa assim, eu não tenho que tomar para o meu lado pessoal. Ah, a Marisa então deixou passar. Não, nós estamos analisando a comunicação do espírito, né? Então, isso é muito importante, a gente ter sempre claro. Estarmos abertos, de coração aberto, não levarmos para o lado pessoal, né? Isso Kardec faz questão de frisar. E aí, então, exercer, né, todos esses critérios que a gente começou conversando. Até aqui, gente, alguma dúvida sobre o que nós falamos no encontro anterior? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Ou ficou claro? É muito importante a participação de vocês, viu? Marisa, você falou uma coisa que foi ótimo, porque o Sandro fala assim: eu não tenho a mediunidade ostensiva. Não é isso, Sandro? Mas a mediunidade também pode ser desenvolvida. Com Sim, mas certeza. eu digo, o que eu digo é que é assim,
todos somos médios, mas eu não. Ou melhor, eu não tenho, não é isso, estou brincando. Sandro, a mediunidade Não. é também desenvolvida. Sim, eu sei disso. É desenvolvida. Então, assim, pelo fato de você supostamente, entre aspas, não estar sentindo nada que a gente está sempre que tem, você sabe que tem algumas coisas como as intuições, isso que você sabe, por isso todos nós somos médiuns. Mas com o passar do tempo se desenvolve sim, e há provas disso. E há provas disso. Numa reunião mediúnica, quantas pessoas chegaram e falaram assim: ah, eu não tenho nenhuma mediunidade. Olha, eu falei assim, gente, todos nós somos médiuns. E gradativamente, ela começou assim, como criança, sabe, psicografando, foi gradual. Depois, sabe, psicografando, dando psicografia. Agora, claro que tem algumas características, mas isso sim se desenvolve perfeitamente. Então, tudo tem problema não, Sandra. Vamos estudando, vamos nos educando primeiramente, para depois vermos isso com o passar do tempo. E lá no livro dos médiuns, no quadro sinótico, né, dos médiuns, veja, Sandro, como é que se desenvolve a mediunidade? Nas reuniões mediúnicas, de prática mediúnica, quem está conduzindo, né, depois de fazer uma prece inicial, uma leitura, abre essa disponibilidade para que aqueles que sentirem a manifestação espontânea. Kardec fala isso, você sabe como é que se desenvolve? Com o hábito. Então, deixa a sua mão relaxada, o seu braço, né? Pega um lápis na mão e aguarda. Pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, pode não ser na terceira, não tenha pressa, porque também depende muito da nossa disposição interna em podermos servir de canal, de instrumento. Às vezes, não é a psicografia, é a clareaudiência. Então, aqueles que estiverem visualizando algo, por favor, que se manifestem, né? Depois, a clarividência. Aqueles que estiverem ouvindo algo, etc., etc., psicofonia. A clarividência, aqueles que estiverem vendo, né, as situações assim, assim, aí as pessoas descrevem, né? Eu, quando participava de reuniões mediúnicas, de prática mediúnica, era assim. As pessoas às vezes diziam: olha, né, Reinaldo, para o meu primo, eu estou vendo um grupo de espíritos chegando assim, né, colocando em nós tarará, tarará, algum aparelho, alguma coisa. Então, a mediunidade se desenvolve com a prática. E, às vezes, é uma mediunidade intuitiva. A minha, por exemplo, é intuitiva. Eu não vejo, eu não ouço, né? Às vezes, por inspiração, eu escrevo alguma coisa, mas é por inspiração. Então, tudo isso vai sendo desenvolvido aos poucos, né? E Kardec dá todas as orientações para isso, né? De preferência, sempre num grupo de prática mediúnica, porque ali estamos todos assistidos pela espiritualidade, e por aí vai. Então, eu posso não ter mediunidade ostensiva, mas todos somos médiuns, né? Porque médium é mensageiro, né? É instrumento. Então, é isso que nós temos que estar atentos. Mais alguém? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Nós paramos na lâmina 6, que diz assim: deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Então, são aqueles espíritos que às vezes se apresentam com muita facilidade, diz assim: aqui quem vos fala é João Evangelista. Há que se ter cautela, né? Por quê? Espíritos muito superiores, muito desenvolvidos, geralmente buscam médiuns que tenham essa condição, mas não nesse tipo de reunião mediúnica.
Geralmente, os espíritos que se aproximam de nós, estudantes ainda, são espíritos, sim, evoluídos, às vezes não, né? Mas que têm uma linguagem mais coloquial, que procuram nos instruir, e outra, né? Guardadas as devidas proporções, seria muita pretensão nossa, né? Achar que esse espírito, olha, quem vos fala é Jesus. Opa, não é assim, né? Então, é o que Kardec está dizendo, espíritos que se apresentam com muita facilidade, nomes extremamente venerados. Então, Maria de Nazaré, João Evangelista, Paulo de Tarso, né? A gente precisa tomar cuidado com esse tipo, porque às vezes... E como é que a gente checa essa veracidade, né? Com o conteúdo da mensagem, mas mesmo assim, Kardec diz aqui, aí, olha lá, sobretudo é que uma verificação severa, austera, né, se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Ou seja, vem um espírito de Eurípides Barçanufo, por exemplo, né? Então, nós sabemos o trabalho que Eurípides fez, que hoje ele trabalha, né, nas altas escalas espirituais. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium. E aí, vejam só, o médium vai se sentir fascinado por isso. Gente, olha de quem eu recebi a mensagem, de Jesus. Estou podendo, né? Estou bem na fita, né? Só Jesus veio falar comigo. Então, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. Olha o cuidado que Kardec tem nesse sentido. Por quê? Porque eu posso, os espíritos, quando eles dizem aqui, lisonjeiam a vaidade do médium, vou dar um exemplo prático para vocês. Eles dizem assim, a todos que estão nos ouvindo, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com Zélia, essa médium fantástica, que tem um grande caminho pela frente, porque com os seus conhecimentos... Opa! Os espíritos não fazem isso, né? Porque é enaltecer as nossas fragilidades. Gente, olha, o espírito falou que eu sou iluminada, que eu tenho assim, nossa, a minha captação é perfeita. A falta de modéstia também, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Espírito que vem elogiando muito o médium, o grupo, neste grupo tão importante. Não estou dizendo que o grupo não é importante, tá, gente? Estou dando um exemplo, né? Este grupo tão importante divulgando o espiritismo na Europa, com certeza vocês estão com uma grande missão na mão. Não é bem assim. Os espíritos nos incentivam, sim, com certeza. Sejam persistentes, sejam perseverantes, sigam o caminho de vocês, né? Convidem as pessoas para conhecerem a doutrina dos espíritos. Isso sim, mas enaltecer o médium, não, né? Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Os espíritos superiores, os espíritos que vêm de boa índole, eles sempre estarão dispostos a nos aconselhar. Sempre. Nos incentivando, falando palavras de bom ânimo, de coragem, que a gente não desista da nossa tarefa, que trabalhar na seara do Cristo é um trabalho árduo, mas é essa a nossa tarefa. Então, quando ele diz, olha lá, espíritos, eles são muito cuidadosos, escrupulosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar. Elas, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério, eminentemente útil. É a relação de finalidade e utilidade. Todos nós conhecemos a lei do progresso, né? Então, eles sempre vão nos orientar de tal modo que a gente veja
nas orientações, nos conselhos, a lei do progresso. Então, quando os espíritos dizem, o que disse o espírito de verdade? Amai-vos e instruí-vos. Então, é esse o nosso caminho, que nos amemos, nos respeitemos, tenhamos compaixão, tenhamos fraternidade, generosidade, amizade, mas que possamos estudar também. Isso é fundamental. Então, quando vem um espírito e diz assim, empenhem-se no estudo da doutrina espírita, reservem um tempo necessário a esse estudo aprofundado, troquem comentários, analisem em detalhe as questões. Esses conselhos certamente são de utilidade para nós, né? Agora, se o espírito diz assim, estou brincando, Sandro, da próxima reunião, vem com uma camisa azul, porque a camisa amarela, eu gosto mais da azul. E espírito, por acaso, vai se preocupar porque a gente está vestindo? Claro que não. É que não. Né? Então, é sempre uma orientação, um conselho de utilidade para a vida. Não é só para... É para a vida. Todos os aconselhamentos dos espíritos sempre são para a nossa vida, para o nosso progresso, para a nossa atuação na doutrina espírita. Marisa, eu tenho Pois uma... não. Por exemplo, e também é para ti, Zélia, no sentido, há instruções dos espíritos. Nós recebemos as instruções dos espíritos, por exemplo, no centro. Mas, por exemplo, o questionamento que nós possamos ter, nós fazemos de uma forma intuitiva nas nossas orações, mas não questionamos diretamente os espíritos. É isso? Não, nós podemos fazer nas nossas orações, mas os espíritos muitas vezes verbalizam essas orientações, esses conselhos, tanto na psicografia como na psicofonia. Os espíritos expressam as orientações necessárias. Sim, mas, por exemplo, os espíritos estão a dar determinadas instruções. Porque a minha questão, volta um bocado a mesmo atrás que tivemos na última questão, de que se a comunicação vem de cima para baixo, se nós ao questionarmos de uma situação ou de um aprendizado que nos estão a dar, quando fazemos esse questionamento, nós não estamos a abrir brechas para que, se o espírito não for realmente de luz, entrar? Não, quando nós questionamos, não. Lembra, Kardec sempre fala que as perguntas devem ser sérias, Claro. né, e com uma finalidade, né? Que os espíritos não respondem a perguntas inúteis ou sem sentido objetivo, né? Então, se eu perguntar assim para o espírito, por exemplo, veja, naquela questão em que o espírito diz, entendei-vos quanto às vossas palavras, né? Então, por exemplo, eu pergunto assim para o espírito, eu gostaria, se possível, que você me esclarecesse, vou dar um exemplo. Quando nós lemos aqui no Livro dos Espíritos que o sofrimento é inerente à imperfeição, nós entendemos que, devido às nossas más escolhas, nós acabamos sofrendo as consequências morais das nossas escolhas. É esse o entendimento? Então, nenhum espírito vai se negar a responder uma pergunta séria, objetiva. Até porque os espíritos são muito severos nesse aspecto. Se a gente faz uma pergunta infantil, né, pelo que a gente lê em Kardec, eles dão uma chamadinha na gente, eles dão uma puxada de orelha, né? Ou eles dizem, qual o objetivo da pergunta que fazeis? Ok. Está esclarecido? Mas também, Marisa, veja só, se nós estamos numa mediúnica e se tem vários médios, aí existe uma comunicação. Se cada pessoa perguntar, vai virar bagunça. Geralmente Sim. não é o dirigente que faz esses questionamentos. Sim. Então, é aí que está, viu, Sandro? Porque imagine, Sandro está recebendo, dando uma mensagem
Aí tem 15, que na verdade depende, né? Não é tanto assim. Não é nem aconselhável ter tantos médios. Vai, tem 8 pessoas, bota 10, aí que é um número razoável. 10 pessoas, e se cada médio, cada pessoa ficar fazendo pergunta, inclusive quem está como é que se diz? Não é Assistência? antigamente chamava subcorrente, agora não se chama mais isso, não. Sustentação? É na sustentação, é isso mesmo, que mudou agora o nome. Na minha época era antigamente, era. Não, porque não existe sub, né? Esse negócio de corrente sub, aí não é. Na sustentação, imagina que vai virar tudo bagunça. Vai virar uma bagunça. Sim, não, isso eu questiono, por exemplo, e eu quando faço essa pergunta, Zélia, é bem para ti, é no sentido que eu observo-te, apesar de estamos a estudar, eu observo-te, e muitas das mensagens que nós temos recebido, ou melhor, que eu tenho assistido, vem falar de algumas reflexões tuas. Compreendes agora onde é que eu estou a chegar? Por isso é que a minha questão, porque com certeza que nós temos que vigiar e orar. Mas era nisso, era claro que quando estamos numa mediúnica em que tem mais pessoas, claro que tem que haver regras e tem que haver, até pela própria agitação e desequilíbrio da própria harmonia. Era por isso é que eu estava a questionar a ti, Marisa, nesse ponto. Uhum, uhum. E tem uma coisa também, né, Sandro, que é fundamental, né? Você disse que quando nós abrimos para perguntar alguma coisa, se não pode dar margem, né, à entrada de espíritos que não estejam assim com o objetivo de esclarecer. Quem cria sintonia com os espíritos somos nós, né? Uhum. Então, a partir do momento, Kardec também fala isso, quando nós vamos evocar os espíritos, o que nós pedimos? Que nem aqui no nosso trabalho, que os bons espíritos nos acompanhem, nos auxiliem, nos esclareçam, que possam nos inspirar, né, para que a gente consiga passar com clareza, né, os ensinamentos da doutrina espírita. Então, quem cria essa sintonia somos nós. Ao passo, se tiver alguém na reunião, incrédulo, que está ali por curiosidade, está ali para bagunçar, né? Aí, com certeza, se não for mantida uma disciplina, inclusive que a responsabilidade é nossa, daqueles que estão conduzindo, pode dar brecha para vir um espírito assim. E aí nós temos que ter a seriedade de dizer, nós gostaríamos de pedir a você que se retirasse, porque no momento a nossa reunião de trabalho é uma reunião séria e nós gostaríamos que, por gentileza, você se retirasse daqui. É Diga, que Zé. às vezes também eu acho que quando é muito complicada a parte intuitiva, porque também tem a parte da mediunidade intuitiva, é horrível, porque a gente não sabe, né, Marisa, quantos somos nós que estamos falando, coisas Exatamente. nossas, e quando nós estamos sendo, que estão conversando conosco. Porque isso, eu tenho a mediunidade intuitiva é cruel, porque dá às vezes essa confusão. Uhum. Dá, porque você vai assim, poxa, sou eu? E às vezes você está falando alguma coisa pensando que sou eu, e não é. Sim? Claro que vai dependendo do que está ocorrendo no mundo espiritual, o que eles estão falando, vão utilizar determinados vocabulários nossos. Não vai poder vir Sim. dizer, vai colocar Zélia como médium, vai ver ser uma intelectual. Para. Né? Só que não vai falar determinadas coisas. Por exemplo, algumas coisas que não vale a pena, nem é grotesca, vamos dizer Sim. assim, porque o próprio médium já freia. Médium que Exatamente. tem a experiência vai frear isso. Com Falei, porque certeza. às vezes nós estamos dando a passividade, conversando, e eu estou comigo mesma. Falei, o que está acontecendo? Isso aí, por que ele está falando isso assim? Não sou eu? E está existindo já comunicabilidade. É impressionante. Acho que você sente isso. É Sim. impressionante. Quando você, às vezes, está fazendo uma prece e, de repente, vem uma mensagem, ai, uai, por que isso? Por que veio isso? Uhum.
Mas já numa mediúnica já é diferente, porque tem todo ali o preparo e, como nós estamos falando, existe um planejamento. Porque alguns médios que estão necessitando, como havíamos conversado anteriormente, do desenvolvimento mediúnico, e se autoeducar, tem que aprender através da disciplina. Já quando já estamos, ou algum menor, vamos dizer assim, aí é mais fácil. É mais fácil. Porque vai depender do médium, da pessoa ou daqueles que estão participando, que não é. Porque é com o que eu quero dizer. Não é esse o desenvolvimento. E sim, quando nós estamos assim, conversando, de repente, há uma passividade. Através de. Pronto. O característico é numa oração, numa prece. É característico isso, é impressionante. Aí sim, vai ou vai? Por que vem isso? Por quê? Então, é complicado, às vezes, quando não tem a semimecânica, a mediunidade semimecânica, ou até a mecânica, porque o responsável somos nós, sempre seremos nós. Sempre. Porque se diz, não, seria bom. Eu mesma, anos atrás, falo assim, eu queria ter mediunidade mecânica. Mas a minha responsabilidade continua sendo a mesma. Eu estou ali. Então vemos, né, que tudo é educação. Então, quando nós vamos automaticamente estudando, vamos vendo que não, o médium está ali. E é claro que é uma coisa minha, reflexão minha, porque muitas vezes eles estão nos intuindo. Com certeza. Com certeza. Marisa, Diga. eu vou só para finalizarmos aqui esta parte, e Zélia, podes vir aqui também, claro, a sala é tua, podes vir aqui também na conversa, porque é o seguinte, e quando, por exemplo, há uma manifestação de um espírito que não é superior, há uma autorização por detrás disso. E havendo essa autorização por detrás, eu pergunto, muitas vezes temos de ser nós a questionarmos por que aconteceu. Porque se há uma proteção por detrás e há uma permissão para que um espírito menos iluminado se possa manifestar, na minha ignorância, eu pergunto-me, será que os espíritos aproveitaram o clima para poder puxar um espírito para melhoramento, mas aí já não tem a ver com a moralidade ou o estar do próprio médio, correto? Sandro, eu entendo assim. Se existe essa permissão desse espírito vir, com certeza é pela possibilidade de ele ser esclarecido, de ele ser intuído, de ele ser acolhido. Muitas vezes não é nem esclarecer, é um espírito que os espíritos generosamente, como cooperação, como auxílio fraterno, trouxeram para que ele possa ser esclarecido. Entendeu? E porque é assim, a gente já sabe que a mediunidade é uma condição física, né? É uma condição física. Exato. Então, aquele médium que recebeu aquele espírito inferior, ele vai agir da mesma forma, permitindo que esse espírito se manifeste. Às vezes, por exemplo, é um espírito que não se vê na condição de desencarnado, pensa que está vivo ainda, precisa, né, de esclarecimento. Às vezes é um espírito vem porque está precisando de uma palavra de consolo, de fraternidade, de acolhimento. Às vezes vem um espírito que ele pode dizer, eu estou aqui porque eu estou precisando de oração. Porque eu estou nas trevas. O céu e o inferno está cheio de exemplo assim, no livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, né? Então, nós temos que ter esse filtro.
É um espírito, por exemplo, outro caso, brincalhão, zombeteiro, que está ali para fazer. Nós não vamos permitir na reunião e vamos pedir que os benfeitores amigos, né, auxiliem para que ele se retire. Agora, se vem um espírito inferior no sentido que não tem esclarecimento, não se reconhece como espírito e está precisando de auxílio, de acolhimento, nós vamos agir da mesma forma. E outra coisa, né, Marisa? Às vezes, os colaboradores espirituais, Sandro, que ocorre aqui no DEC, por algum motivo está ocorrendo, e tá uma mensagem, mas está sendo todo, vamos dizer, o dirigente espiritual está aqui. Exato. Está sendo todo supervisionado. Exato. Não Há essa significa divisão, que, não é? Não significa que seja obrigatoriamente os dirigentes do NEC, mas os colaboradores, às vezes por necessidade nossa, ou também como ocorre comigo mesmo. Eu digo, não, eu estou sozinha, que não sei o quê. E olha que eu sou espírita e sei. E às vezes vem eu intuitivamente, ou até às vezes comigo, olha, Zélia. Então, os colaboradores estão aqui, gente, é de lá para cá. Não é quando nós queremos, não, senão isso já virava a vida, aí bagunça. Então, claro, é que ultimamente, o Paulo fala muito, né, disso. Muitas coisas estão virando tabu dentro do próprio movimento espírita. O que era normal, entre aspas, o que era normal nos grupos anteriores, na época de Kardec, hoje já estamos fazendo tabus. Como a Marisa falou, a mediunidade é orgânica, é física, orgânica, é física. Então, por que não? Nós estamos tendo como toda hora, é a cada segundo. Vocês acham que nosso protetor espiritual, vamos assim, se bem que ele pode estar em lugar, mas e aqueles nossos espíritos familiares? E aqueles queridos? E o que estão? Por exemplo, se eu estou aqui organizando uma atividade, um estudo, aí tem a intuição, ou até às vezes, quantas vezes, Sandra? Houve aqui, me enche a mesa de livros para estudarmos. De repente, vem, por algum motivo, uma mensagem. Uma mensagem. Aí eu, o que é isso? Mas é normal. É que até eu, Zélia, na minha época de desenvolvimento mediúnico, e depois que a gente fica, sabe, se coloca muita coisa na nossa cabeça. Mas quando o médium é sério e quando existe seriedade no local, vai ser difícil, a não ser quando há uma necessidade de um espírito estar sendo acolhido, abraçado, e necessita dessa coisa, como tem um nomezinho, é um contato que eu esqueci o nome, Marisa, você me diz, se você se recordar. Eles, às vezes, não dão nem comunicabilidade, eles estão ali, acoplados. Para poder criar simbiose entre o Sim, médium. mas às vezes o que está ocorrendo? Eles já estão aqui, já estão observando, supervisionando tudo. E talvez com Marinette lá, ou com o Sandro, ou com Leide aqui, eles estão observando, há uma necessidade de conversar com a Leide, porque está ocorrendo isso e isso no lar dela. A saúde também é necessário ser chamada a atenção. Isso é uma coisa errada? Não, é porque se coloca muita coisa na nossa cabeça. Não é, Marisa? Não está se colocando... Não é? A comunicação com os espíritos, ela deve ser a mais natural possível, mais simples possível, como nós estamos conversando aqui. Ficou claro, Sandro? Sim. Obrigada. Tá, imagina. Então, vamos lá. Devem, pois, ter-se por suspeitas todas as que não apresentam este caráter. Ele diz as comunicações que não apresentam esse caráter sério e de utilidade, né? Ou sejam condenáveis perante a razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las,
a fim de evitarem-se mistificações desagradáveis. Então, assim, é nossa responsabilidade verificar a veracidade, a fidedignidade dessas comunicações, né? Seja psicofonia, seja psicografia, seja vidência, enfim. Aí ele passa para o próximo. Também se reconhecem os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Os espíritos só falam do que eles sabem. Do que eles não sabem, não adianta nós insistirmos, porque eles, a exemplo da época de Kardec, vão falar, não estão preparados ainda para ouvir esses conhecimentos, né? Então, eles não adiantam aquilo que nós não estejamos preparados para conhecer. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto que aos espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-lo em evidência. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a cisânia, ou seja, a divisão, por meio de insinuações pérfidas. Olha só, então, por exemplo, alguns podem dizer assim, olha, eu gostaria de que vocês refletissem no clima de harmonia e de fraternidade existente neste grupo. Lembrando que todos aqueles que, por exemplo, trabalham para a espiritualidade, sempre deverão o fazer de bom grado, voluntariamente, etc., etc. Então, esse espírito está incentivando a que se converse, para que se chegue sempre a uma harmonia, né? A uma fraternidade no grupo, uma compreensão mútua. Aí pode ter aquele que diz assim, olha, pelo que eu estou sentindo nesse grupo, está havendo muita fofoca aqui, muita discórdia, e tem alguém que está se fazendo passar por bonzinho e não é. Pronto. Olha aí o desserviço. É isso que ele quer dizer, ó. Enquanto que os maus cumprem refletir maduramente, né? Cadê? Repugam eles desvendar o mal, enquanto que aos espíritos levianos ou malfazejos, aprá-los pôr em evidência. Então, são aqueles que fomentam, né? Que vêm e dizem aqui, olha, é bom vocês tomarem cuidado, porque tem gente nesse grupo que não está bem de acordo com os objetivos do grupo. Pronto, criou a discórdia, né? É isso que ele quer dizer. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência, ou seja, o perdão, né? A desculpa, relevar, né? Sublimar, a compaixão, o entendimento. Os maus exageram e sopram a cisânia, né? Ou divisão por meio de insinuações pérfidas. É esse exemplo que eu dei. Olha, é bom vocês tomarem cuidado, porque tem gente aqui no grupo que aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Pronto. É isso, né? E tem espíritos que se prestam a isso. Os bons espíritos só prescrevem o bem, sempre. Sempre palavras de amor, de otimismo, de bom ânimo, de coragem, de persistência, de perseverança, de incentivo, né? Máxima nenhuma, nenhum conselho que se não conformem estritamente com a pura caridade evangélica podem ser obra de bons espíritos. Está claro, né, gente? O espírito que nos incentiva a prática da caridade, a prática do amor ao próximo, né? A prática da nossa visão de que a nossa família, a nossa grande família, a família universal, é a humanidade, né? Quem é o meu próximo? Né? É aquele que estiver do meu lado. Se eu estou na rua, é alguém que está passando do meu lado. Se eu estou na casa, é alguém da minha família. Se eu estou no trabalho, são os meus companheiros de trabalho. Se eu estou no supermercado, é a caixa do supermercado que eu estou passando, fazendo uma compra. Enfim, o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado, seja em que momento for e aonde nós estivermos.
O próximo. Jamais os bons espíritos aconselham, senão que não seja perfeitamente racional. A razão, sempre, norteando as nossas ações. Jamais eles vão dizer, sejam ousados, sejam atirados mesmo, depois vocês veem no que dá. Estou dando um exemplo. O que eles dizem sempre? Reflitam, pensem, analisem, procurem ver as possibilidades dessa ação que vocês estão querendo tomar para que ela se concretize com sucesso, né? Os espíritos sempre são bons conselheiros, né? Que a gente nunca se esqueça disso, né? Os bons espíritos. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Exemplo, tem um espírito que, com palavras bonitas, né, ele vai dizer assim, olha, nós precisamos entender que todo ser humano merece respeito e consideração, mas, na menor ofensa que você seja atingido, saiba revidar na mesma moeda. Isso é conselho de espírito bom? Não. Né? Então, nós já temos, todos nós aqui, consciência para discernir isso. Ninguém aqui pode dizer, ah, não, eu não sabia que era assim. Né? Um espírito que diga para você, que você, dentro de um momento de aflição, ele diz, olha, mas é assim mesmo, a vida é sofrimento, você tem que aguentar. Que bom espírito que é esse? Que não incentiva você a mobilizar seus esforços para passar pelos momentos de dificuldade com sabedoria, com equilíbrio, com inteligência. Né? Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Isso também, né? Gente, quando eu tinha uns 10 anos, que a minha avó me levava nas sessões, naquela época chamava-se mesa branca, né? E eu ia com a minha avó. Então, muitas vezes, vinham espíritos que o médium se jogava no chão, se debatia, né? Dava murro na mesa, às vezes falava palavrão. E aí, o que acontece? É preciso a disciplina mediúnica. Porque o espírito só faz aquilo que o médium deixar. Não vamos dizer, ah, não, sabe o que é? O espírito que sentiu vontade de pegar esse telefone aqui e atirar longe. Espera aí. Só que não. Né? Nós temos pleno domínio, né? Como a Zélia falou agora há pouco, mesmo da mediunidade mecânica, mas espera lá, sou eu que estou ali. Então, o que eu tenho que fazer? Pedir sempre aos bons espíritos que eu possa sempre estar vigilante nesse aspecto. Né? Porque os espíritos de boa índole, os espíritos evoluídos, não precisa ser nem superior, não. Eles jamais vêm com essas reações, né? Muito próxima das emoções terrestres, né? Kardec, na época dele, falava paixões, o que para nós é emoções. Marisa, não seria bom? Olha, eu acho muito interessante, e nós estamos aprendendo cada vez mais com o que o Paulo vem trazendo em relação a bom e mal. Porque fala, o espírito mal. Então, não seria bom fazermos também um parêntese aqui, minha amiga? Sim, sobre isso? sim, Porque sim. esse negócio de espírito de luz, espírito isso, aquilo, é relativo. Bem Sim. relativo tudo isso. Para que, já que nós estamos estudando, que possamos também gradualmente entendermos o que vem a ser esse espírito mal. Você poderia
Claro. abrir esse parênteses, por favor? Claro. Então, nós vivemos durante muitos anos nessa dualidade, né? Porque, em termos físicos, existe essa dualidade, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, frio e calor, como o Paulo fala, são estados diferentes ou são dois estados de um conceito que é temperatura? São dois estados de um conceito, que é temperatura, né? Doce ou azedo, a mesma coisa. São dois aspectos de um conceito que é sabor, que é paladar. No bem e no mal, perdão, não existe o mal. E o mal não é a ausência do bem. O mal é a ignorância das leis divinas. Então, esses espíritos que, mesmo Kardec usou muitas vezes, né? O mal, o espírito mal, é o espírito que não age de acordo com as leis divinas. Por quê? Atributos de Deus: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom e misericordioso. Se ele é soberanamente justo e bom, ele é a expressão maior do bem. Deus é a expressão maior do bem. Portanto, não existe uma força como entidade chamada mal. O mal é o não cumprimento das leis divinas. Porque só existe o bem na natureza. Toda a harmonia universal é o bem. A natureza toda se coopera pela lei de solidariedade, de cooperação. Então, quando nós dizemos o espírito mau, é aquele que não age em conformidade com as leis de Deus. E aí criou-se essa dualidade. Mas tudo na natureza e em nós é único. Existe uma unicidade que se chama Deus, que é a expressão suprema do bem. E quando nós conseguimos conduzir a nossa vida através dos nossos pensamentos, palavras e ações no bem, nós estamos a caminho, aí sim, de expressar a imagem e semelhança de Deus. Quando nós estávamos na herança católica, eu, quando criança, estudei em colégio de freira, né, fui educada no catolicismo até os 15 anos, a gente aprendia, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ok. Mas você sabia que era isso? O que era isso? Não. Nós fomos entender isso através da doutrina espírita. Porque um pai que é a divina perfeição, a bondade infinita, a misericórdia infinita, a justiça infinita, a inteligência suprema, se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, é porque nós temos condição de chegar à perfeição do Espírito, não a de Deus, relativa ao Espírito. E só tem uma forma: exercitar o bem constantemente. Então, o mal não é a ausência do bem. O mal é o não cumprimento das leis naturais. Então, cada vez que eu ajo de uma forma que não é compatível, não é inerente à lei divina, eu estou agindo assim, errando. É isso que é importante ficar claro para nós, porque Kardec usou muito, muito em todas as suas obras, o bem e o mal. Na Gênesis tem um capítulo, o bem e o mal, mas é muito importante que a gente ressignifique isso. Porque a gente aprendeu, né? O que é o mal? É a ausência do bem. Não, não é a ausência do bem, porque o mal como força, ele não existe as forças do mal. Existem aqueles que não agem de acordo com as leis divinas. É isso, Zélia? Isso, porque é importante. Nós estamos aqui, como falamos, revivenciar Kardec. Acho que é aos pouquinhos. E outra coisa, todos nós somos luz, todos somos luz.
Somos energia. Então, como dizer, não, o espírito que não é seja iluminado. Eita, para aí. Todos nós somos pura energia. Mas como vão? É que às vezes a nossa luzinha está assim, porque nos deixamos levar pelas nossas inseguranças, pelas nossas insatisfações. Todos nós somos luzes. Então, eu acho importante, sabe, Marisa? Afinal de contas, é por isso que aumentamos o tempo, para poder aprendermos também. Quando fala assim, "Ih, você viu que espírito mal teve lá, deu a passividade em Zélia?" Aí, próxima vez o Sandro falou, não, não, não. Vai falar, não, 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 não. Não é mal, não. Ele ainda vai estar equivocado. Apenas equivocado. E quando dizer, os espíritos superiores. Não, Zélia só vai dar passividade só aos espíritos inferiores. Não, esse superior não vai fazer isso. Superior a nós. Então, como é que vai ser se um espírito bom que vem dar uma mensagem que às vezes mais sencilla que seja, cuidado, que às vezes ele não está demonstrando quem realmente a radiação, a energia, ou seja, quem ele é. Quantas vezes eles ofuscam a sua luz, a luz entre aspas, quem realmente é. Por quê? Pelo respeito, justamente das leis naturais. Não é isso, Marisa? Vamos Sim. conversar também. O que você acha disso, Marinete? Esse negócio de espírito mal, espírito que não tem luz, como é que você acha? Tá bom? Tá aí, tá abrindo mais ou menos a nossa mente com isso, com a nossa conversinha? Não, tá sim, tá sim. O espírito bom e o espírito mau é o que Marisa falou, não. O espírito mau, ele tá igual nós, no aprendizado ainda, né? E Porque às vezes, né, errar, todo Marinete? mundo erra. E por ignorância, né? Porque às vezes o espírito não cumpre as leis divinas porque não conhece, e às vezes não cumpre porque conhece, mas quer permanecer no erro, Exatamente, na exatamente, imperfeição, né? exatamente. Aí acaba nós, né, chegar e falar para esse espírito, falar, olha, você já está num patamar já elevado, né? Por favor, vamos seguir Jesus, a luz, né? Acho que é assim que a gente também ajuda, né? Com certeza. Pois é, se for, né, Marinete ou Marisa, as pessoas, se não fôssemos espíritos ignorantes, eu sempre digo, nós não estaríamos na Terra. Claro que às vezes, se vamos para um planeta, entre aspas, inferior da Terra, mas vamos como, agora sim, vamos dizer, missionários. Sim. Não é isso, Aquilo Mari? que nós já sabemos, as nossas conquistas, nós vamos auxiliar aqueles que ainda precisam alcançar um grau de outras conquistas, em todos os sentidos, material, educação, ainda eu estava lendo isso ontem no Evangelho, que nós estávamos vendo a pluralidade dos mundos, né? No capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Por que, Marisa, sabe? É que muitas vezes, como nós colocamos, estamos muito bitolados, queremos mensagens extraordinárias, com conteúdo aquele. Não é assim. Não é assim. Às vezes nós estamos apenas necessitando de um alerta. Exatamente. Alerta. Você acha que vai ver o espírito que tem os espíritos? Eles têm muitas coisas que fazerem. E o responsável espiritual da Casa do Caminho, não sei o que, eles vão utilizar dos colaboradores que estão mais próximos a nós. Agora, claro que há reunião de mentores da própria casa. Aí é outra coisa. Então, não vamos exigir. Claro, aí estamos, por isso que nós estamos estudando. Utilizar sempre o bom senso, mas não vamos querer mensagens assim, com aqueles conteúdos, se nós somos quem somos. É isso que temos que entender. É só isso. Zélia, se está
se às vezes eu estou com todo carinho com a minha querida Marisa, assim, ó, ela não está bem. Eu falei assim, ô Marisa, você não quer tomar um chazinho, não, minha linda? Eu vou falar assim mesmo. Então, como? Como vai vir um espírito sair e contra quem eu sou? Que espírito bom é esse? O que tu achas, Marisa, em relação a Com isso? certeza, com certeza. Eles conversam, é como eu falei, a comunicação é muito simples. O Paulo uma vez falou isso, conversem com os espíritos como nós estamos conversando aqui, Isso. né? E com certeza nós sempre seremos bem orientados, bem aconselhados. Eu digo para você sinceramente, né? Eu tenho muita certeza, não é esperança, não, é certeza, que num futuro muito breve nós vamos voltar a ter as comunicações com os espíritos, como a época de Kardec. E O já está movimento acontecendo, hein, Marisa? o movimento que está surgindo, o movimento que está florescendo, né? Leva a crer exatamente isso, né? Que muito brevemente... As pessoas perguntam, por que não teve, depois que Kardec morreu, não teve mais comunicação com os espíritos? Porque os grupos não atuaram mais, né? Por várias circunstâncias. Então, vai chegar um momento em que, novamente, nós vamos ter, sim, instruções dos espíritos, com certeza. Pois é por isso que é bom estarmos conversando. Alguma coisa a mais, gente? Deu para esclarecer alguma coisa, Sam? Está bem doce. Continua, então. Ainda bem que não está azedo, né? É interessante que o português de Portugal tem umas coisas interessantes, está bem doce. Mas, ainda bem que não está azedo, né? Da onde que o Sandro é? Eu sou de 100 quilômetros norte de Lisboa. Ah, tá. Eu fui em 2018, depois a gente conversa. Adorei Portugal, adorei. Então vamos lá. Deixa eu ver. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos, olha lá, imperfeitos, né? E às vezes Kardec usa a palavra incompletos. Ainda se traem por indícios materiais cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médium, às vezes violenta, provoca movimentos bruscos e intermitentes. Uma agitação febril e convulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Então, outra característica fundamental dos bons espíritos: doçura, serenidade, equilíbrio, bom senso, né? Todas essas características. Muitas vezes, os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem de comunicar-se para dar conselhos pérfidos. Excitam a desconfiança e a animosidade. Acabei de falar isso, né? Contra os que lhes são antipáticos. Especialmente os que lhe podem desmascarar as imposturas são objetos da maior animadversão da parte deles. Alvejam os homens fracos para os induzir ao mal, empregando alternativamente, para melhor convencê-lo, os sofismas. O que é sofisma, né? Eu sempre digo, a gente não é obrigado a saber de tudo. Então, uma coisa que eu digo para vocês de coração, tem uma palavra que eu não sei o que é, pega o dicionário, né? Quando a gente está estudando Kardec, quando a gente está estudando Emmanuel, tem às vezes umas palavras de Senhor Jesus, que eu não tenho a menor ideia do que é, né? Pega o dicionário. Aqui então, nós fazemos assim. Eu também coloco, quando estou fazendo estudo, eu já vou lá no dicionário e trago já o significado e já deixo no quadradinho. Eu disse, senhor, não, vamos colocar aqui, porque senão vou me enrolar toda. É um estudo, né, Marisa? Pois é. Então, por exemplo, sofisma é quando eu uso um argumento falso para provar uma verdade, né? Isso que é um sofisma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho, né? Zélia está de blusa verde. Portanto, todas as blusas de Zélia são verdes.
Então, eu usei um argumento, ela está de verde, para afirmar que todas as blusas dela são verdes. Então, isso é um sofisma. Eu usei uma justificativa falsa para querer provar uma verdade. Está claro isso? Então, tá. Então, eles usam, né, de sofisma. Deixa eu ver onde a gente está. Os sofismas, os sarcasmos e as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem, se empenham em desviá-los da senda da verdade. Então, gente, olha como é importante, né, nós estarmos atentos para tudo isso, né? Eles podem realmente, né, excitar, né, ou incitar a desconfiança, a animosidade, né? É aquilo que eu falei, de repente vem um espírito que diz assim, olha, vocês pensem bem quando certas pessoas do grupo estiverem falando, porque nem sempre elas estão falando a verdade, né? Por trás do que elas estão falando tem um interesse pessoal, ou seja, estou espalhando a discórdia, estou espalhando a maledicência, né? É isso que quer dizer. Tá? Vamos para o próximo. Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral, se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Fácil é isso de reconhecer-se pela linguagem de que se serve. Então, aquele espírito que vem dizendo, olha, eu queria dizer para vocês aproveitarem bem a vida terrena, porque eu tenho tantas saudades da minha casa, das minhas coisas, né? Das coisas, dos meus utensílios, da forma como eu arrumava. Tem alguma coisa de errado aí, né? Porque o espírito evoluído pressupõe-se que ele já esteja liberto desses laços materiais. Tá? Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, às vezes com uma espécie de ostentação, não constituem sinal da superioridade deles. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque, né? Pedra de toque era a pedra que os alquimistas usavam, né, para separar os metais preciosos. Então, é aquela que vai mostrar a diferença do que é um metal puro, verdadeiro, do que não é. Isso é a pedra de toque, né? E aí, o que ele está dizendo, né? Então, se eles enfeitam, às vezes, com uma espécie de ostentação, por exemplo, eles chegam dizendo, eu gostaria de dizer para vocês quem sou eu fui um eminente advogado no plano terrestre, né? Que atuei em vários processos criminalistas, sei lá, estou fazendo elucubração, né? E, portanto, eu tenho a certeza de que eu vou poder auxiliar muito vocês nas orientações que eu vou dar daqui para frente. Já não é sinal de um bom espírito. Os bons espíritos não ostentam, eles não constituem sinal da superioridade deles. A inalterável pureza dos sentimentos morais. Então, aquele espírito que vem e diz, sejam bons, pratiquem o bem incessantemente, né? Sejam fraternos, sejam amorosos, estendam sempre a sua mão para aquele que precisar de ajuda. Então, essa doçura, essa condição quase que sublime, sincera, natural, né? Eles o que nos auxiliam na propagação do amor, da fraternidade, das verdadeiras virtudes morais. É sempre assim. Os bons espíritos, eles nos incentivam sempre no caminho do bem. Não basta se interrogue um espírito para conhecer-se a verdade.
Olha lá, isso é importante, hein, gente? Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos. Porquanto os espíritos inferiores, ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem, para que no mundo espírita se ache de posse da soberana ciência. Só a virtude pode, purificando, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhe os conhecimentos. Então, por exemplo, se nós fizéssemos uma pergunta assim para um espírito, nós gostaríamos que você nos respondesse se quando o espírito desencarna, por exemplo, a perturbação que ele sente dura muito e é muito grande. Se ele for um espírito sério, comprometido, ele vai explicar exatamente de acordo com o que está escrito no livro dos Espíritos, no céu e inferno. Depende do grau de evolução do espírito. Depende do grau de apego ou desapego à matéria. Essa perturbação é natural no início, mas é uma sensação de desconforto. Mas, dependendo do grau de evolução, de conhecimento, de desapego, essa perturbação logo passa e o espírito tem consciência que já está na condição de espírito, ou seja, no mundo espiritual. Então, ele vai responder com seriedade, com propriedade. Agora, se for um espírito que responde frivolamente, não, isso passa logo, isso... Então, não é um espírito que veio nos dar instruções, né? Nós reconhecemos intuitivamente a seriedade dos espíritos. Não tem como. Eles falam direto no nosso coração. É a mesma coisa que vem um espírito falando gíria, por exemplo. Vai dizer, não, cara, toda vez não, quando você morre, no instantinho, você já está sabendo que você já está do lado de cá, tem alguma coisa errada. Porque não é assim que eles tratam as questões espirituais. Eles tratam com um profundo respeito, uma profunda seriedade, até porque eles estão nos instruindo, eles estão nos esclarecendo. E nós temos toda a condição de perceber isso, né? Quando um espírito está sendo claro, objetivo, severo no sentido de passar a verdade, com filtro, né? Marisa, tudo vai ser como nós... A Marinete adora essa palavra. Ela ama sintonia. Tudo é sintonia. Tudo é sintonia. Então, se nós estamos, como nós estamos nos comportando, se estamos indo em busca da nossa autoeducação, de um caminho que nos dê coragem, eu sempre falo isso muito para aqui, para ir em busca da humildade, porque não é fácil. Não tem como, claro, a não ser que nós não estejamos bem. Porque nós estamos. Exatamente. Tem dia que, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Muita oração. Meu Deus. Muita oração. Então, os espíritos não vão ter como. Eles não vão ter como. Se estamos assim, se estamos nos direcionando, focando na educação, no entendimento, em tentarmos sermos melhores, melhor no sentido de menos ignorante. Como esses espíritos vão estar sempre do nosso lado? Ao contrário, os que eram considerados nossos obsessores, isso aconteceu comigo, muitas vezes eles pedem assim, olha, agora eu vou me afastar. Isso aconteceu comigo. Porque ele fala assim, olha, eu estou vendo que você está se dedicando, que é isso, aquilo. Então não tem como. Porque vai ser o nosso exemplo. Eu penso assim. Não tem como. Quando você cria uma sintonia... Vejam, é muito simples. Quando nós estamos em sintonia com a espiritualidade, quando nós estamos serenos, equilibrados,
quando nós estamos no domínio das nossas emoções. Por mais que alguém queira tirar a gente do sério, consegue? Não, não consegue. Pode falar o que quiser, pode não. Porque nós estamos em sintonia com o nosso melhor. Agora, quando nós estamos desequilibrados, quando nós estamos raivosos, quando nós estamos com as nossas emoções à flor da pele, uma coisinha de nada, pronto, vira um escarcéu, vira um carnaval. É assim, simples assim. A sintonia com a qual nós estamos, como é que eu estou comigo mesmo? Eu estou bem, eu estou contente com o meu trabalho, eu estou feliz com a saúde da minha família, eu estou grata a Deus pela oportunidade da reencarnação. Pode chegar quem quiser e não tira a gente do sério, não nos desequilibra. É a mesma coisa, né? A sintonia que nós... Como é que eu posso ir para uma reunião mediúnica, né? Se eu estou ressabiada com alguém, se eu estou com raiva de alguém, se eu estou magoada com alguém, se eu estou extremamente triste com alguém, é essa sintonia que eu vou captar. Nós somos antenas parabólicas. A gente capta o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente come, no que a gente se dedica, aonde a gente sintoniza. E não adianta colocar máscaras, né? Querer sermos Não. bonzinhos. Não tem jeito. Não Não. tem, não tem. Queremos ser o que nós não realmente não somos. Exatamente, exatamente. É por isso, outro dia eu li você falou uma coisa muito importante, eu não me lembro qual foi a lição. Chama-se Atitudes Essenciais, se eu não estiver enganada, é a lição 18 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Ele diz exatamente isso. Como é que você vai falar sobre a doutrina espírita, falar de ser cristão, se você não tem isso dentro de você? Então, a sua fala... O título, Marisa? Se eu não estiver enganada, Atitudes Essenciais, lição 18. Vou procurando. Tá. Então, é exatamente isso, né? O que adianta nós fazermos uma preleção se tudo que nós falarmos não estiver dentro do nosso coração? Encontrei Atitudes Essenciais, capítulo 18. Qualquer que não... Não, peraí. 2 atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor, que nos propomos desfrutar-lhes a intimidade, tomar a cruz redentora dos nossos deveres e seguir-lhes os passos. Alguma coisa assim, Mariné? Você gostaria Não, de... é mais para frente. Deixa eu ver. Muitos acreditam receber os ombros ou... Ele fala no final, Acho que sim. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé renovadora que nos orienta o caminho. Isso. É lindo. Exatamente isso. Né? Então, repete, não adianta... Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Ei, cá para nós, viu, Marisa? Nossa geração, é melhor ter um livro físico. Já pensou se fosse procurar no Kindle, Doc? Então, veja, é isso. Nós, né, fazemos as nossas preleções, as nossas palestras, as nossas lives, mas não adianta, não basta só falar. Se você não tiver isso dentro de você, né? Se você não acreditar que aquilo que você... Como é que você pode falar para alguém algo que você não acredita? Então, a importância disso. Certo, gente? Alguma pergunta? Não, da minha parte, vamos a seguir. Então, tá bom. Então, vamos lá. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo é muitas vezes fino e vivo,
nunca, porém, trivial. Nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira é mordaz e, não raro, muito apropositada. Então, veja o que ele está dizendo aqui. Quem gosta de ler Emmanuel, eu sempre lembro disso, né? Ele chama de cola na escola é plágio afetuoso, né? Quando ele é uma lição que ele diz, é muito interessante, eu não lembro agora qual, mas quando a gente pede cola na escola, não sei se em Portugal se usa essa expressão, Sandro. Não. Não, aqui para nós brasileiros é assim, por exemplo, eu vou fazer uma prova na escola. Quando eu não sei uma questão, eu posso pedir para um colega baixinho uma cola, ou seja, qual é a resposta. Ah, ok. Tá? Ou então, por exemplo, eu sei que vai cair um assunto. Aí eu tenho certeza que vai cair, vou dar um chute. Vai, uma coisa bem simples, as 4 fases da Lua. Eu pego e levo na mão escrito, ou um papelzinho, bem pequenininho, escrito Lua Nova, quarto crescente, isso a gente chama aqui de cola. Aqui é cábula. Como? Cábula. 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 Eu nem sei o significado dessa palavra, cábula. Cábula. É cola. É ele que está falando que para ele Cábula em Portugal é cola. E Emmanuel, em uma lição do livro, acho que Vinha de Luz, ele chama cola de plágio afetuoso. Por quê? Né? Porque é uma coisa que... Então, é isso que esse item quer dizer. Em Recife a gente diz fila. Fila. Desfila? Fila. Vamos filar. Fila. Olha só que interessante. Então, ele está dizendo aqui que os espíritos superiores, o gracejo é fino e vivo. Então, Emmanuel, nessa lição, ele faz um gracejo, né? Ele fala que a gente não deve... ele quer dizer nessa lição o seguinte, que não adianta na nossa vida terrestre a gente dar plágio afetuoso. Cada um vai viver a sua vida da sua maneira, da sua forma. Então, é isso que ele está dizendo aqui, nos espíritos zombadores, quando não são grosseiros, a sátira é mordaz, não raro, muito apropositada. Ou seja, eles também sabem, né, os espíritos zombadores, serem grosseiros ou serem mesmo mordaz, né, usar de sátira, né? Então, e aí é lógico que nós percebemos, né, gente, pelo comportamento do espírito, qual é a natureza dele. Aqui ele veio, a que serviço que ele se prestou ali, né? Naquela reunião. Aí vamos lá, o próximo. Estudando-se cuidadosamente o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, reconhece-lhes a natureza e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não poderia enganar. Então, aqui, Kardec está nos convocando a usar sempre o bom senso, né? Os bons espíritos sempre vão, pela sua fala, mostrar uma autoridade moral. Quem tem autoridade moral? Aquele que pratica as virtudes. Né? Jesus, por que Jesus, né, falava, ele é a maior autoridade, por que ele é nosso modelo e guia? Porque quando Kardec pergunta para os espíritos qual é o modelo, né, de moral que podemos seguir nós aqui na Terra, os espíritos respondem, vide Jesus. Por quê? Porque Jesus é a maior autoridade moral, aquele que contém todas as virtudes necessárias ao aperfeiçoamento do espírito. Certo? Então, é importante que a gente esteja atento sempre para a autoridade moral daquele espírito que está ali. E a autoridade moral não é falar bonito, não. A autoridade moral é falar de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e de acordo com os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Muita gente há, infelizmente, que toma suas próprias opiniões pessoais como paradigma exclusivo do bom e do mal. Falamos isso agora há pouco.
do verdadeiro e do falso. Tudo que lhes contradiga a maneira de ver, as suas ideias e ao sistema que conceberam ou adotaram, lhes parece mal. Então, lembrando sempre que o nosso crivo do bem é estar em conformidade com as leis divinas. Lei do progresso, lei da reencarnação, da existência de Deus, dos atributos de Deus, né? Do nosso processo de evolução. É isso. A semelhante gente, evidentemente, falta a qualidade primacial para uma apreciação sã, a retidão do juízo. Disso, porém, nem suspeitam. É o defeito sobre o que mais se iludem os homens. Então, nós não somos ninguém para julgar o próximo. Nós não somos ninguém para julgar aquilo que a Marinette falou agora há pouco. Aquele espírito que ainda não se conduz no caminho do bem é porque ainda não conhece as leis divinas, ou se conhece, não quer cumpri-las e tem consciência disso. Agora, quem somos nós para julgar? Ah, Marisa, mas você está me dizendo que aquele criminoso que matou 10 não sei aonde... Não estou aqui para julgar ninguém. O que nos pede o Evangelho? Misericórdia para com os criminosos. Somos todos filhos de Deus. Um dia este ser vai despertar, vai se arrepender, vai querer reparar todo o mal que ele fez. Então, se numa reunião mediúnica vem um espírito assim, um criminoso, né? Um espírito que teve experiências terríveis, quem somos nós para julgar? Não podemos exercer nenhum tipo de julgamento. Porque a pedra que nós atiramos hoje pode ser a pedra que nós tropecemos amanhã. Então, é preciso ter muito cuidado ao julgar as pessoas, os espíritos. Nossa atitude sempre será de compaixão e acolhimento. Lá no Céu e Inferno tem um caso muito bonito, que o espírito vem e diz, olha, eu estou contente só pela forma como vocês me acolheram. Eu me sinto muito agradecido. Então, é muito bonito esse exemplo, né? Quando ele fala da importância do acolhimento. Ele estava com vergonha de se comunicar, com medo do julgamento. Ele chega a expressar isso. Que quando ele falasse o contexto que ele esteve na Terra, ele estava com vergonha do julgamento, da crítica. Mas ele foi tão acolhido que ele estava se sentindo contente e aliviado. Essa é a palavra que ele usa. Alguma pergunta até aqui? Não? Tá claro, gente? Claríssimo. Então tá bom. Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Vamos completá-las com as próprias respostas que eles deram sobre os pontos mais importantes. Deixa eu ver uma coisa. Finalizou os princípios, né, Marisa? Então, vamos continuar na próxima, no 37, não é isso? Isso. Então, vamos parar por aqui, né, minha irmã? Porque faltam só 3 minutos. Tá bom. Não é? Viu como foi rápido, 1h30? Nossa, voou, né? Você viu? Pois é. Então, eu vou finalizar. Você quer se despedir, Marisa? Que eu vou finalizar a nossa gravação. Só Então, para a gravação. Tá bom. Então, eu agradeço a todos vocês mais uma vez, a oportunidade de estarmos todos juntos aqui, e até o próximo encontro, aprendendo cada vez mais sobre a doutrina dos espíritos, estudando profundamente, que com certeza
nós vamos ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada, até lá.